Deus abençoe a todos, na santa paz, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa iluminar o coração de todos nós. Irmãos, nós vivemos momentos difíceis, não somente no Brasil, mas no mundo. Jesus disse que no final dos tempos ia se levantar pai contra filho, filho contra pai, nações contra nações, reino contra reino. E é isso que está acontecendo. E eu estava analisando os acontecimentos que está acontecendo no país da Venezuela, onde tem uma disputa para ver quem governa a Venezuela, entre o atual presidente Nicolás Maduro e o seu rival Juan Guaidó. O nome já diz tudo, Juan Guaidó. E eu fui pesquisar por que tudo isso. Eu fui pedir para Deus me orientar, me ensinar por que toda essa rivalidade, a ponto do presidente da Rússia se manifestar, o Vladimir Putin, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros, o presidente da China, da Colômbia, do México, enfim. E fui analisar qual era o problema disso tudo. Eu não estou aqui para dizer, para inocentar o Nicolás Maduro, não, porque isso aí já vem há tempo, desde o tempo de Hugo Chávez. Mas eu fui ver o que tem de valor na Venezuela. O PIB da Venezuela é um dos melhores da América. Só fica atrás do Brasil, da Argentina e do México. E a sua renda lá do PIB? O que é? Petróleo e produtos que fabricam alumínio. Você sabe que onde tem petróleo, surge uma guerra. Não foi assim com o país do Osama Bin Laden? E assim tem surgido Afeganistão, o país do Bin Laden. Afeganistão, um país que era, se não é, mas é um dos países que mais tinha ou tem petróleo no mundo. Vocês veem que as brigas, ninguém quer brigar pelo país pequeno. País pequeno que eu digo, um país que não tem renda, que não tem de que gerar um PIB. E a Venezuela tem. Eu vou passar um áudio para vocês aqui, um áudio falando a riqueza que tem na Venezuela. Então o presidente fala uma coisa, outro fala outra, para o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, o presidente é o Nicolás Maduro. Para o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, o presidente é o Juan Guaidó. E assim ninguém sabe qual é o presidente da Venezuela. Então a questão é o quê? O PIB da Venezuela só fica atrás do Brasil, da Argentina e do México. Então, naturalmente, é um país que não cresce, não desenvolve mais, porque é aniquilado, é saqueado o país da Venezuela. Mas eu não vejo que é saqueado só apenas pelo Nicolás Maduro ou Hugo Chávez, não. Ou agora pelo outro que quer ser presidente, Juan Guaidó, Então tem vários presidentes tentando, presidente da Ásia, querendo se meter com presidência da América do Sul. O que tem a ver isso? O que tem a ver isso? Riqueza. A Bíblia diz lá em Tiago 4, de onde vem, de onde procede as brigas e as contendas?
se não é dos prazeres que alimenta, que milita para a carne, né? Então tem uma rivalidade entre Rússia e Estados Unidos, né? Que o presidente Vladimir Putin, né? E o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, são rivais. Eles vão ali dar as mãos, mas o que precisa, o quê? O que precisa? Parar de soberba, irmãos. Para o presidente da Rússia, o presidente é Nicolás Maduro. Para o presidente Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, o presidente é Juan Guaidó. Para o presidente Jair Bolsonaro, o presidente é Juan Guaidó. Finalmente, qual é o interesse desses homens? Não é o petróleo? Será? Será que... O que é, irmãos? Jesus disse, será que no final dos tempos, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e enfim, ia acontecer isso. Está acontecendo. O que devemos fazer? É orar, irmãos. É orar, pedir para Deus iluminar a mente desse povo. Segundo os estudos, diz que a terceira guerra mundial, vai surgir da Rússia e Estados Unidos. Está caminhando para isso. Se for existir, se der tempo, a terceira guerra mundial chegar. Porque quem sabe se antes disso Jesus não volta. Então eu vou passar um áudio, não é um vídeo, é um áudio, onde você vai escutar qual é o PIB da Venezuela. Por que ninguém briga pela Bolívia? Por que ninguém briga pelo Equador? Por que ninguém briga pelo Peru? Pelo Paraguai? O Paraguai é um país praticamente esquecido na América do Sul. Ninguém fala do Paraguai. Mas escuta aí esse áudio que você vai ouvir agora. Escute. E você vai entender por que tudo isso está acontecendo. Se não é por causa de petróleo, de produto de fabricar alumínio. É isso que acontece. Mas nós, pregadores, temos que levar você, cristão, a orar. Porque o fim dos tempos está chegando. E olha, qualquer hora pode surgir uma guerra, né? Na América do Sul, envolvendo outros países da América do Norte, da Ásia, né? Isso é a mão de Deus que precisa alcançar essas nações. Então chega uma conclusão que a briga desses homens é por posição, é por bens materiais, como diz Tiago capítulo 4. De onde procedem as guerras, as contendas, se não é daquilo que milita para os prazeres da carne. Então aqui fica a minha mensagem, povo de Deus. Cristãos, para de estar pulando em reteté, falando apenas em línguas, chorando fora do normal. E vai orar por essas nações. Eu só vou entender uma palavra se eu pregar da maneira que todos vão entender. Precisamos falar do amor de Deus, irmãos. Cuidado que qualquer hora pode surgir a terceira guerra mundial. Tudo em cima de quê? De bens materiais. Então, vê como está essa situação. Vladimir Putin, da Rússia, contra Donald Trump, dos Estados Unidos. E cada um apoia um presidente diferente da Venezuela. Um apoia Nicolás Maduro, outro apoia Juan Guaidó. E assim é reino contra reino, nações contra nações. Estados Unidos é uma nação, Rússia é outra nação, Venezuela é outra nação, Colômbia é outra nação. Tudo isso está enrolado nisso tudo. Cuidado, pode ser, eu não digo nem isso, mas pode ser a volta de Jesus, irmãos. A grande tribulação, ninguém sabe, né? Porque a grande tribulação, eu estou quase para acreditar que a igreja vai passar a grande tribulação, né?
Porque Jesus disse, se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Se ninguém se salvaria, é porque naturalmente tudo indica que a igreja vai passar a grande tribulação. Ninguém se salvaria, porque muitos ou todos vai passar a grande tribulação. É isso que eu estou pensando, é isso que eu estou vendo que Jesus falou. Se não fosse abreviado os dias, ninguém se salvaria. Por isso, eu acredito que a igreja pode passar a grande tribulação. E isso pode ser o grande começo. Eu não estou afirmando, estou vendo, eu estou dizendo que pode ser, eu não estou afirmando, o início de uma grande tribulação. Aonde os Estados Unidos se envolvem e Rússia, não é fácil. Que Deus abençoe todos e vamos orar no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Em 2007, a República Bolivariana de Venezuela, cuja moeda é o Bolívar Fuerte, apresentou o maior crescimento do PIB da América Latina, 8,4%, e uma inflação anual de 22,5%. A economia venezuelana permitiu à população daquele país uma renda per capita de $8.125 e o salário mínimo é de $286, um dos mais altos da América Latina. Assim, a Venezuela tem crescido e melhorado as condições de vida do seu povo na última década, ao levar em conta que, em 1998, o PIB cresceu 0,3%, em 1997, o salário mínimo era de $157 e que, de 1994 a 1998, a inflação anual média foi de 60%. O valor do PIB chegou, ainda em 2007, a $335 bilhões, fazendo da Venezuela a quarta maior economia da América do Sul, atrás somente do Brasil, México e Argentina. A taxa de desemprego naquele país está um pouco acima de 9%. As principais indústrias da Venezuela são refinamento de petróleo, para consumo interno e para exportação, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas e de alimentos. Na mineração, podemos destacar extração de petróleo, gás natural, carvão mineral, bauxita, de onde se produz o alumínio, ouro e minério de ferro. Os principais produtos agrícolas são cana-de-açúcar, banana, abacaxi, milho, laranja, arroz e mandioca. Na pecuária se destacam as criações de bovinos, suínos, caprinos e aves. Quando, em 1875, criou-se a Companhia Petroleira de Táchira, na fazenda La Alquitrana, no estado de Táchira, a Venezuela deixa de ser um país basicamente agrícola para tornar-se um país produtor e exportador de petróleo. Logo em seguida é construída a primeira refinaria, na qual se produziam gasolina e querosene. A Venezuela possui um pouco mais de 7% das reservas mundiais de petróleo, faz parte, a partir de setembro de 1960, da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e abastece aproximadamente 14% do mercado dos Estados Unidos. A PDVSA Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima, fundada em janeiro de 1976, e a empresa estatal responsável pela extração, produção, refino e comercialização de petróleo, que responde por aproximadamente 1/3 do PIB daquele país. Fontes: http://www.indexmundi.com/pt/Venezuela/produto_interno_bruto_PIB HTML http://www.indexmundi.com/pt/Venezuela/ http://www.consciencia.br/reportagens/petroleo/pet03.s HTML